Flamengo é o principal favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, mesmo com essa parada. Lembrando que o Flamengo tem aí 27 pontos, o Atlético e o São Paulo tem 23. E o Flamengo perdeu o Vinícius Júnior e perdeu o Felipe Viseu. Daqui a pouco tem notícias sobre um provável substituto do Vinícius Júnior. O Rominho quer saber de vocês. O Flamengo mesmo com essa longa parada aí do campeonato, que volta quarta, o principal favorito a ganhar o título pelo que fez na primeira parte do campeonato, nas 12 primeiras rodadas? É muito difícil dizer isso agora. Eu acho que tem que voltar, Flamengo e São Paulo, quarta-feira, entender quanto vai ser a distância, 3 pontos, né? E se o Flamengo vencer, 4 pontos. Ele abre 7 do São Paulo, se o Flamengo vencer. E se não, o São Paulo encosta. Se não, o São Paulo fica um ponto atrás. Agora jogando no Maracanã. Eu acho que mudou muita coisa. É muita mexida. Como a gente disse quando chegou aqui, é outro campeonato. Claro que o Flamengo tem a vantagem na tabela e isso dá uma condição de continuar deslanchando. Ganha o jogo do São Paulo e o Atlético, que mexeu muito também, que perdeu o Otero, que perdeu o Roger Guedes, que perdeu o Bremer, que pode perder o Casares. O Atlético perde, você já abriu 7 pontos para o segundo colocado. Aí você começa a olhar para trás e olhar só administrar. Mas vai ser a 13ª rodada. Tem muito campeonato. Acho o Flamengo candidato. O Flamengo não tinha uma liderança e nesse ponto do campeonato desde 2008. Agora, em 2008, quando teve essa liderança, não ganhou. Então, tem muita coisa para rolar. E na sua opiniãozinho? Eu acho que a vantagem que o Flamengo colocou faz com que ele largue na frente. Agora, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, né? E essa parada foi bom para todo mundo. Muitos perderam jogadores, mas também vieram outros jogadores, treinaram, né? Se recuperaram de contusão. Houve tempo para os treinadores fazerem testes com esquema tático. Enfim, ver o que vai acontecer nesse início, né? Para aí sim a gente formular uma opinião mais concreta. Mas que o Flamengo, ele, pela pontuação, larga como um sério candidato, sim. E essa rodada da volta é uma rodada estratégica para o Flamengo e para todos os outros, claro, mas já que estamos falando de Flamengo, o Flamengo receberá o São Paulo, que é o terceiro colocado. O Flamengo tem 27, São Paulo 23. O Flamengo vencendo vai a 30, São Paulo para em 23. São Paulo vencendo encosta no Flamengo 26. O Atlético, que é o vice-líder, também tem 23, jogará em Porto Alegre com o Grêmio. Um jogo complicado para o Galo, quer dizer, o Flamengo ganhando esse jogo do São Paulo, ele pode ficar numa situação boa. E para você, Kessler? Olha, João, de elenco, eu vejo o elenco do Flamengo fortíssimo. O Palmeiras ainda segue para mim como o melhor elenco do Brasil. Grêmio e Cruzeiro são 2 times que a gente tem que respeitar. Estou gostando dessa evolução do São Paulo. Há muito tempo a gente não viu o São Paulo, né, chegando mais forte depois de momentos difíceis. O que o PVC falou, é difícil. A gente precisa ver essa retomada, esperar umas 3, 4 rodadas para ter uma dimensão daquilo que esses times realmente vão produzir. É óbvio que é muito melhor estar na posição do Flamengo com essa vantagem do que o Corinthians, que está a quanto? 9 pontos? 11 pontos. 11 pontos. Meu Palmeiras amigo, a 8. Você tirar 11 pontos, mas você imaginar o Palmeiras tirar 8 pontos é uma coisa. Você imaginar o Corinthians com todos os problemas sendo remontado no meio da competição é muito mais complicado. Então, eu vejo o Flamengo aí, se o Flamengo conseguir uma sequência aí de 3 bons resultados, cresce, a gente sabe como que é a torcida do Flamengo, aquela coisa, vambora e tal. O Flamengo tem uma grande chance aí de seguir na liderança do campeonato. Mas eu quero esperar ainda 3 rodadas para a gente ter uma dimensão exata do que esses times fizeram nessa parada da Copa do Mundo. Começo de maio queriam matar os caras no aeroporto, né? Sim. Final de abril. E pode querer matar se o time voltar mal também. Infelizmente, o futebol é assim, não é? É incrível. Eu falo isso de Copa do Mundo, falo isso de seleção brasileira, mas o futebol doméstico também é. Há 2 meses e meio queriam matar o jogador do Flamengo. Hoje eu pergunto assim: o Flamengo é o grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? É engraçado porque demais. Depois daquilo, PVC. Sim, o time. E é óbvio que não foi por causa daquilo, é óbvio. Mas as coisas começaram a acontecer, né? O Maurício Barbieri se firmou e tal. Agora, Edmundo, pegando os 3 primeiros colocados, Flamengo, Atlético e São Paulo. Eu tenho a impressão que o Atlético foi o que mais foi prejudicado com essa janela, né? Que perdeu aí Roger Guedes, perdeu o Otero. O Flamengo perdeu o Vinícius Júnior e o Viseu. O Jonas era reserva, né? E o São Paulo perdeu o Cueva, como informou o Ricardo, que não era titular. Né? O Ricardo não quis dizer, mas o São Paulo ganhou o Cueva. Exatamente. Perfeito, a gente pode falar. E aí, Edmundo?
Não, se você analisar que um campeonato de 26 rodadas, tudo pode acontecer, a gente vai ter um outro campeonato, mas acho que vai ser mais fácil a gente dizer alguma coisa depois do agosto. O agosto ele vai decidir muita coisa. Porque o Flamengo, por exemplo, tem 2 duelos dificílimos na Copa do Brasil e na Libertadores. Se ele passa por Grêmio e Cruzeiro, sabe o que vai acontecer? O Campeonato Brasileiro pode ficar em segundo plano. Mesmo com a vantagem. Se ele não passa por Cruzeiro e Grêmio, a prioridade será total no Campeonato Brasileiro. Então, tudo é uma incógnita. Uma outra questão, o Flamengo, guardado as proporções, joga um pouco parecido com a França, que vai disputar a final amanhã, porque tem bons jogadores de meio campo, tem um centroavante pivôzão e a velocidade pelo lado com o Vinícius Júnior, né? Agora não tem mais o Vinícius. Agora é exatamente isso, não tem mais o Vinícius Júnior. O Maurício Barbieri vai ter que se reinventar, ter um novo esquema, não sei, ter mais posse de bola, não ter tanta velocidade pelo lado do campo. É uma incógnita. Ele então, tem que colocar no Marlos Moreno ali. Mas são de características diferentes, apesar de habilidosos, mas são características diferentes. O Vinícius Júnior virou até o goleador do time, então vai fazer muita falta. Agora, tem que esperar, são 26 rodadas ainda. O Campeonato Brasileiro, eu insisto, as pessoas não gostam, as pessoas discordam, mas os torcedores pensam exatamente igual a mim. É o único que tem 12 candidatos a título pela grandeza dos clubes. Não por orçamento, por elenco, mas pela grandeza dos clubes ainda é. E é possível, sim, você encarar um time em casa, fora de casa, ganhar e perder. Porque o campeonato é muito equilibrado. Agora, o João definiu bem. O quê? Esse é um jogo de campeonato mesmo, para você esquentar o campeonato. Se o São Paulo vence o Flamengo... Encosta. E o Grêmio bate o Atlético Mineiro, aí você tem um campeonato mais embolado. Isso é legal, né? Eu tô falando pro campeonato, viu, flamenguistas, rubro-negros. Eu não tô torcendo a favor, nem contra. Só tô dizendo que o São Paulo pode aquecer no sentido de também fazer essa pontuação e ficar lá no topo brigando pelo título até o final. Emerson, e essa volta do Brasileirão aí, Emerson? A gente que está mergulhado aqui em Copa do Mundo, amanhã tem França e Croácia, tá na tela aí a contagem regressiva, né? Até a bola rolar no estádio Luznik. E essa volta do Brasileirão? Ô, João, eu também acho que é muito difícil falar, né, o que pode acontecer, principalmente agora no início, né, dessa volta. Mas eu acho que a coisa boa é que os treinadores, né, e muitos reclamam até, esse tempo, né, que eles tiveram até para organizar as suas equipes. Claro que algumas equipes perderam jogadores importantes e isso pode também interferir nesse início, né, nesse reinício, na verdade. Mas eu acho que com esse tempo dá para dar uma organizada, né? Que a gente sabe que os treinadores não têm, principalmente no Brasil. Mas é muito difícil, concordo também com o Edmundo, aí a parte que é muito difícil de falar. Nesse momento, as coisas que podem acontecer e vai depender muito também desses resultados, como o Edmundo falou, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, até para ver depois que tipo de prioridade que essas equipes darão nos próximos 2 meses. É verdade. Pois não? Não, até para ajudar nessa análise, o que acontece? No mês de agosto, onde vai ter esse enfrentamento de Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro, nesse período também vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. E aí vem a dúvida. Na Libertadores, que joga numa quarta-feira e vai jogar no domingo, vai ser o mesmo time? Vai priorizar? Porque vai ter uma repetição desses confrontos em competições diferentes, né?